Então sejam muito bem-vindos aí. Essa é uma aula especial da nossa comunidade Consciência em Saúde, uma comunidade totalmente gratuita, onde abordamos temas relacionados à saúde, como Ayurveda, nutrição, medicina integrativa, yoga e outras ciências afins, tá? Cada mês a gente tem uma programação diferente, com profissionais de diferentes áreas, trazendo assuntos super interessantes, super importantes para a gente, né? E hoje eu vou bater um papo com a Sueli Monteiro, que também é terapeuta ayurvédica e estudante de nutrição e outras coisas mais. Quer falar um pouquinho também de você, Sueli? Dá boa noite para o pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. E hoje vai ser mais bem um bate-papo, a gente vai passar uma apresentação, né, para a gente entender aí os princípios básicos da dieta, né, ayurvédica, mas queria agora, por enquanto, dar boa noite para vocês, que vocês aproveitem, e como o Mário falou, aí no final a gente abre para as perguntas, né, Mário? Perfeito. Então é isso, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu, né? Uhum. Então tá. Bom, o que faz uma dieta ser ayurvédica? Essa é uma palestra que eu e a Sueli vamos debater aí sobre alguns princípios que foram mencionados no Charaka Samhita, né? E que também estão lá no meu livro chamado Princípios Fundamentais da Dieta segundo a Ayurveda, tá? Então, vamos lá. É, Você quer ler, Sueli? Tá, eu posso, vou começando aqui, e acho que a gente vai complementando, né? Um vai falando, o Isso. outro também. Tá. A gente vai, para trazer essa questão dos princípios, né? O que que é, na verdade, uma dieta, que quando a gente fala, quero fazer uma dieta ayurvédica, né? Então, o que que significa fazer uma dieta ayurvédica? Então, a primeira coisa que fazer uma dieta ayurvédica não é sobre os alimentos. Então, a gente tem 8 fatores que estão escritos, né, nos livros clássicos, que definem o que, que é uma dieta ayurvédica, que é muito mais do que sobre escolher algum alimento para comer. Então, se eu sou vata, eu posso comer tal comida. Se eu sou pita, eu posso comer tal comida. Então, na verdade, a dieta ayurvédica, ela é muito mais do que isso, né? Então, ela pensa em várias questões, e a gente vai abordar aqui hoje justamente esses 8 fatores, né, que vão definir, que é para a gente entender o que, que é realmente uma dieta ayurvédica, para a gente aplicar ou na nossa vida, ou na vida dos nossos pacientes, né, para quem for terapeuta. E acho que pode passar, Mário. Quer complementar alguma coisa? Não, não. Eu vou passar aqui e a gente vai falando. Tá, se quiser começar, pode começar. De repente você fala aí os 4 primeiros, eu vou te ajudando, complementando, e depois eu falo os outros, só para a gente Ok. dividir melhor. Então, o Charaka menciona aí 8 fatores que determinam esses princípios, né, ou pilares de uma alimentação ayurvédica, né? Então, são eles: Prakruti, que seria a natureza dos alimentos, tá? Então, isso é algo assim super importante, né? E bem diferente da visão tradicional, moderna, tá? Karana significa o processamento, né? Como que aquele alimento ele é processado no fogo, no micro-ondas, no tipo de panela de alumínio ou de barro e etc, né? Samyoga é a combinação dos alimentos, né? A gente sabe que tem alimentos que combinam bem com outros e outros que não combinam, são chamados também de incompatíveis, porque causam uma mistura que não é saudável. Prace significa quantidade de comida apropriada, né? Ou seja, o que é bom para cada indivíduo em cada situação.
tá? Deixa o local, e a gente sabe que cada local é diferente, varia de acordo com o clima, com a geografia e por aí vai. O cala, que é o tempo, né? O tempo a gente entende pela, a gente pode entender pela idade, o horário e questões relacionadas. Upa Yoga Samsta são regras específicas mencionadas pelos textos. E por último, o Payokta, né, que é aquele que consome o alimento, tá? Então, antes de passar para o próximo, eu queria só mencionar que tem três aspectos fundamentais, né, antes da gente entender, né, isso que já foi dividido aí em 8 aspectos importantes. Mas antes disso, tem três aspectos que a gente deve sempre considerar quando a gente considera uma alimentação dentro do Ayurveda, né? Que é o indivíduo, tá? O alimento e a relação com o alimento, tá? Então, esses três aspectos são muito importantes, tá? E eles estão descritos aí dentro desses 8 pontos específicos, tá? Então, o indivíduo, o alimento e a relação que ele tem com esse alimento. Quer ler, Sueli? Ah, você quer falar alguma coisa do outro slide? É que o outro foi só uma breve Não. apresentação, né? É, é só para o slide anterior era mais para a gente ver, né, quais são esses 8, e agora a gente vai entrar em cada um e conversar sobre cada um, para vocês entenderem melhor o que é, né? Então, aqui no caso, né, a Prakriti, que é a natureza dos alimentos, então, ou seja, as propriedades e o efeito que esse alimento traz, né, para o corpo. Quem estuda Ayurveda sabe que os alimentos eles têm atributos, né? Então, é pesado, é leve, é quente, é frio, é seco, é úmido. Então, essa é a natureza do alimento. E aí, com base nessa natureza, a gente escolhe os alimentos, né, que a gente vai consumir e também o efeito pós-digestivo, né, desse alimento, porque às vezes ele tem ali os atributos, né, mas quando a gente come, ele traz um outro atributo. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa ficar atento. E a natureza desses alimentos, ela vai influenciar diretamente na nossa digestão, no equilíbrio dos nossos doshas, né, na nossa saúde como um todo. Perfeito. Então, esse é um ponto super importante, né? Porque quando a gente pensa nos alimentos, dentro da perspectiva ocidental, a gente pensa, quais são os nutrientes que eu estou ingerindo? Proteína, carboidrato, vitaminas, minerais e por aí vai, né? Agora, no Ayurveda, a gente não pensa dessa forma. Existe um corpo de conceito que é um pouco diferente, tá? Então, quando a gente pensa, né, em atributos, né, a gente está pensando em qualidades específicas, né? São 10 pares de opostos, né, com 20 qualidades específicas, né, como a Sueli mencionou, e como estão citados aí alguns deles, né? O alimento pode ser quente ou frio, né? Ele pode ser pesado ou leve, ele pode ser untuoso ou seco e por aí vai, tá? Antes disso, também existem sabores, né, chamados 6 sabores, né, que são eles o sabor doce, ácido, salgado, amargo, picante e adstringente, né? Então, esses sabores, eles têm um efeito de pacificar ou de desequilibrar os doshas, vata, pitta e kapha, né? Então, a gente vai fazer a escolha dos sabores de acordo com o indivíduo, né? Aqui ele está falando de acordo com o alimento, né? Então, os alimentos têm esses sabores, né? E a gente precisa fazer esse casamento apropriado do sabor com aquele que está ingerindo, né? Na condição específica que ele se encontra, tá? Então, a Sueli falou, né, do efeito pós-digestivo, então a gente tem também, né? A gente tem o Rasa, Vira, Vipaka, Prabhava, né? E Karma, né? O Rasa são 6 sabores, o Vira é a potência, né? Se é quente ou frio, né? O Vipak é o efeito pós-digestivo. Depois de passar no nosso sistema digestivo, ele tem um efeito específico, né? E o Prabhava é o efeito especial, né? Que muitas vezes ele não tem relação com
esses outros, tá? E por último, também chamado de karma, né? Ou ação específica, né? Tem alimentos ou plantas medicinais, né? Isso pode se aplicar a tudo, né? Que são laxantes, que são anti-inflamatórios, que são tônicos, que são depurativos e por aí vai, tá? Então toda a bioquímica do Ayurveda está contida aí nesses princípios, tá? Rasa, Virya, Vipaka, Prabhava, Guna, Karma, né? Então você tem rasa, sabor, Virya, a potência, Vipak, efeito pós-digestivo, Prabhava, efeito especial, Guna são os atributos e Karma é a ação específica daquele, daquela substância, né? O Prabhava é o efeito especial, tá? Então, é um tanto complexo, não vou entrar muito em detalhe aqui, né? Porque senão a gente vai elaborar demais, né? E simplificar de menos, que não é a ideia por aqui, tá? Mas entendendo, né, da natureza do alimento, dentro dessa perspectiva, né, que é muito mais detalhista do que a perspectiva moderna. Se você pensa, por exemplo, proteína, né? Ah, proteína, a gente pensa logo, né? Ah, é a proteína animal, né? Mas existe proteína vegetal e existe uma diferença entre as duas, né? Na maioria das vezes, as proteínas animais, elas são mais pesadas e tem mais o sabor doce. As proteínas vegetais, que estão nos feijões, por exemplo, elas têm um sabor adstringente, que é diferente do sabor doce, né? É um sabor mais seco, o sabor adstringente dos feijões, né? É uma proteína mais seca. Então, a aplicação dela, ela também acontece de forma diferente da proteína animal, que ela é mais untuosa, mais pesada, tá? Então, a gente precisa entender esse aspecto, que é um pouco mais detalhado no Ayurveda do que somente esse aspecto dos nutrientes que é mencionado na visão ocidental, tá? Quer falar mais alguma coisa, Sueli? A diferença, né, da gente observar essa diferença da nutrição ocidental, é, porque às vezes a gente acha que a gente, na visão da nutrição ocidental, a gente tem uma alimentação bem saudável, né? Se a gente for olhar os alimentos que a gente come, né? Mas vocês vão ver aqui os outros fatores, né, também. Então, se a gente é, baseia a nossa alimentação, né, nos macronutrientes que a gente chama, proteína, carboidrato e gordura, se eu não tiver uma boa digestão, se meu corpo não tiver em equilíbrio para comer isso, eu não vou aproveitar, né, todos os nutrientes que esses alimentos que eu estou considerando ali saudável na visão da nutrição ocidental, eu não vou aproveitar todos os benefícios desse alimento se eu não tiver, meu corpo não tiver bem preparado para receber esses alimentos, né? Então essa é uma questão da diferença que a gente vê assim, né, quando a gente fala de nutrição ayurvédica e ocidental. E aí que esses 8 atributos, eles são muito importantes para a gente, esses 8 elementos, né? Esses 8 fatores, que eles são muito importantes, justamente para a gente fazer nossas escolhas alimentares com mais consciência. E se você quiser unir isso com a nutrição, depois sim, você pode ter um cálculo melhor de proteína, carboidratos e lipídios dentro da sua dieta, mas baseado primeiramente naquilo que você está pronto para digerir, né? Naquilo que você consegue consumir, né? Perfeito. Vamos lá. Vou começar Pode, aqui. pode você. Então, tá. O Karana, né, que se refere à transformação que a gente faz dos alimentos, ou seja, forma de preparo, né? Basicamente é forma de preparo e o que a gente vai usar para preparar esses alimentos, como eu vou preparar. Então, por exemplo, existe muita diferença um alimento que, vamos supor, legumes no vapor e legumes assados no forno. Então, um legume no vapor ou cozido dentro da água, ele vai trazer mais água, né, na composição dele, ele vai absorver mais água à medida que o mesmo alimento, se for feito no forno, ele já fica mais seco, então ele já ganha uma nova propriedade. Né? Então a gente precisa observar a forma de preparo, porque ela é fundamental no equilíbrio dos nossos doshas ou para a gente atuar nos nossos desequilíbrios, né? Então a gente precisa observar também
a forma de preparo. E aí vai tudo, o cozimento, utensílio, você usa panela de barro, você usa panela de ferro, a energia desse alimento, né, a qualidade do alimento, o efeito terapêutico desse alimento, né, então, assim, a forma de preparo é que vai fazer com que esse alimento seja terapêutico para mim ou não. Porque pode ser o melhor alimento do mundo, mas se não for isso que eu estou precisando naquele momento, para poder equilibrar, né, os meus doshas, aquele alimento preparado daquela forma não vai ser tão bom para mim, né? Então, por exemplo, uma pessoa mais de constituição mais vata ou que tem algum tipo de desequilíbrio vata, o ideal para ela é comer a comida mais untuosa, mais úmida, né? Então, se ela é uma pessoa que só gosta de comida seca e tudo ela faz no forno e tudo seco, isso de alguma forma ajuda aí, né? Vai estar agravando o vata, né? Dessa pessoa. E aí vocês percebem, é o mesmo alimento. A forma de preparo, eu posso pegar uma cenoura, fazer ali cozida na água no vapor e uma cenoura fazer no forno. Eu mudo, né, a função desse alimento quando a gente olha para os doshas, dependendo da forma de preparo, né? E as especiarias que eu vou usar também. Perfeito. Super importante, super importante. Então, tem N possibilidades quando a gente pensa em preparo, né? Preparo do alimento cru, né? Como a Sueli falou também, cozido no vapor, no forno, refogado com óleo, especiarias. Então, tem muitas possibilidades, dependendo dessa utilização, desse preparo, né? Você vai ter um efeito específico no corpo, né? Olha só que interessante, né? Como que a gente vê outros aspectos que normalmente não são observados nessa visão mais ocidental, tá? Então, o próximo aqui, Samyoga, é a Samyoga. compatibilidade entre os alimentos e suas interações, tá? Então, é dito que alguns alimentos, quando consumidos juntos, geram boas combinações e outros criam incompatibilidades e prejudicam o Agni. Por exemplo, se você comer leite com carne, leite com frutas, né? O que a gente observa quando você pega, por exemplo, o leite, ferve ele junto com limão, suco de limão, você talha ele, né? Então você tem um efeito de fermentação. A mesma coisa acontece quando você utiliza esses alimentos combinados, né? Você tomou uma vitamina de banana com leite, né? Então isso vai ter um efeito dentro do seu sistema digestivo que é muito ruim, muito prejudicial, né? Da mesma forma, quando você come uma feijoada e depois você come melancia, né? Então é uma combinação muito, muito ruim, né? Então a Ayurveda elabora, né, vários tipos de combinações que também não devem ser feitas, tá? Para que você tenha uma boa digestão e absorção do alimento, consequentemente, também uma boa formação de tecidos, né? Se você não considera isso, né? Ah, é tudo comida e sai misturando tudo, né? Você vai ter vários problemas, ok? Quer complementar, Sueli? Não, pode passar, Mari. Beleza. Fala daí? Uhum. Então, a gente tem urace, né, que é a quantidade de comida que se come, ou seja, a gente comer de acordo com a nossa fome, né? Então, comer de mais ou de menos, né, afeta o fogo digestivo. Não só comer muito, mas também comer pouco, né? Então, a gente sempre deve pensar nas porções que a gente come de acordo com o nosso Agni. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Porque a gente é acostumado a comer várias refeições no dia. Nunca a gente pode ficar sem comer, ficou doente, todo mundo te come, tem que comer, precisa comer, não pode ficar sem comer, e a gente sente ali que o Agni tá ruim, né? Que o Agni tá fraco, mas a avó, a mãe, o pai, né? Todo mundo fala, tem que comer, não pode ficar sem comer. E então essa quantidade de comida adequada ao nosso Agni, né? Então, quando a gente come uma comida numa quantidade que não está ideal para o nosso acne, a gente forma AMA, né? A gente acaba formando toxinas no nosso organismo. Então, é um grande desafio, né? A gente observar a nossa fome, né? Muitas pessoas, elas nem sabem o que é fome real.
né? Então você fala, você sente fome? Ah, eu sinto no café da manhã, na hora do almoço. Não, mas você sente mesmo, né? Seu estômago ronca. Você poderia comer qualquer coisa, né? Porque a gente tem muito a fome de alguma coisa, né? Então, ai, tô com fome de tal coisa. E não existe fome de tal coisa, né? Fome de tal coisa é desejo de comer. Então, a fome real, ela incomoda. E a gente quer comer e o que você me oferecer, desde que esteja alinhado ali com o que eu como, com meus princípios e tal, eu vou comer, né? Então, essa observação da fome para a gente não comer nem de mais e nem de menos. Esse exercício é um dos exercícios mais importantes, né? Sempre que eu tem- recebo alguns pacientes aqui, é, além das orientações específicas para cada um, eu falo, você precisa observar a hora que você tem fome e fazer duas refeições, três refeições, né? De acordo com aquilo que foi recomendado para a pessoa, né? Mas então esse exercício, né, de se observar, né, é super importante, que não é aquela coisa, né? Ah, você tem refeições já estabelecidas. Nesse horário você come o café da manhã, nesse outro almoço, nesse outro jantar. É bem diferente a visão do Ayurveda, né? É, Você precisa realmente entender quando esse fogo digestivo está manifestado para que você possa se alimentar, ok? Deixa é a origem dos alimentos. Onde o alimento nasce, influencia seu efeito. Alimentos nativos da região tendem a ser mais adequados para os moradores locais, pois estão em sintonia com o clima e o ambiente, né? Então, né, a gente deveria buscar aquilo que está ao nosso redor, né? Alimentos que são nativos da região que a gente vive, né? Aqui no Brasil, né? Não sei se no mundo todo também é assim, mas a gente tende a ter alimentos que já foram, digamos assim, selecionados, né? E modificados e são plantados justamente por um tipo de seleção, né? Que foi feita, né? Que foi sendo feita pela nossa sociedade, né? E que não respeita muito isso, né? Então, se a gente for observar, por exemplo, nas comunidades mais afastadas, né? é, Se a gente vai na Amazônia e vê os hábitos alimentares dos índios, por exemplo, né? Eles comem o que tem ali, né? Então, eles vivem da caça, eles vivem do plantio também de muitos alimentos, alguns vegetais, da mandioca, banana e outros alimentos que eles plantaram e vieram cultivando ao longo de séculos, né? E que se perdeu, né? Nas grandes capitais, isso meio que sumiu, né? E complementando aqui, Mário, né, uma coisa importante, né, porque a gente às vezes fala de Ayurveda e as pessoas acham que vão ter que começar a comer comida indiana, né, fazendo Ayurveda, né. Então, mas esse é um ponto assim importante para a gente pensar que se eu vou fazer uma dieta ayurvédica, ou se eu vou mudar minha alimentação, experimentar, ou se eu vou passar isso para algum paciente meu, eu tenho que levar em consideração, né, os hábitos regionais, né? E Brasil, a gente tem muito essa coisa da alimentação regionalizada, né? Então, cada estado brasileiro tem ali um hábito, alguma coisa que gosta de comer, né? Então, é importante a gente observar isso quando, ou para a gente, ou para os nossos pacientes, né? E que comida ayurvédica não é comida indiana. Claro que a gente acaba muitas vezes fazendo muitas preparações, né, que inspirada assim na culinária indiana, acho que muito pelo uso das especiarias, né, que a gente não tem tanto hábito de usar aqui, e os indianos sabem fazer isso como ninguém, né, usar as especiarias como ninguém. E então, quando a gente começa a usar também as especiarias, que não é um hábito muito, né, nosso, ocidental, a gente acaba indo ali um pouquinho para o caminho ali da comida indiana, né? Então, vou fazer um chutney, vou fazer um curry, né? Que são as lembranças que a gente tem de coisas que levam as especiarias e que é aceitável para o nosso paladar, porque a gente não conseguiria no dia a dia, pode ser que alguém consiga, mas nascendo no Brasil, morando no Brasil, indo só passear na Índia, né? A gente não conseguiria trazer esse costume dessa comida deles, né? Que às vezes é pesada, é apimentada, né? Então, assim,
que para eles lidam super bem, né? Porque eles são acostumados desde pequenos com esses alimentos e a forma de preparo. Então, só para a gente quebrar, né, um pouquinho dessa crença de que alimentação ayurvédica é comida indiana, né? Perfeito. Vai lá? Uhum. E aqui a gente fala de Kala, né, que é a influência do tempo. Ou seja, eu tenho que observar como que está o tempo lá fora, como que está o sol, como que está, se está chovendo, se não está chovendo, a minha idade, né, em que estágio de vida eu estou para escolher o que eu vou comer. Então, a gente tem no Ayurveda os horários do dia, né? Então, horário Vata, horário Pitta, horário Kapha. Então, tudo isso a gente deve prestar atenção também, né, na hora da gente escolher o nosso alimento, né? Perfeito. Por exemplo, se a gente observar, né, o Sol, ele está a pino no meio do dia, né? E se a gente está seguindo uma rotina em sintonia, né, com esse ciclo da natureza, é provável que o nosso fogo digestivo mais forte se manifeste no meio do dia, né? Então, esse é o horário que a gente deveria, né, fazer a refeição mais pesada do dia, né? Que é o horário que a gente tem a fome mais forte, né? Isso, óbvio, né, que eu estou generalizando, tá? Mas, de modo geral, a maioria das pessoas tem esse tipo de efeito no seu corpo, né? E tem relação com o sol, né? O sol, a gente pode considerar o Agni, né, que está na natureza, e no nosso corpo, né, a gente tem a produção de enzimas digestivas, né, que tem relação com o nosso Agni interno, tá? Então, o Sol é um grande parâmetro, assim, né? Que pode nos dar, digamos assim, uma direção, tá? Não que ele seja o fator definitivo, mas ele pode nos dar uma direção, né? Então, a gente entende que de manhã a gente acorda, não tem muita fome, no final do dia também, o nosso apetite também diminui. E no meio do dia está mais forte, né? Isso, de modo geral, ele é mais observado isso na natureza, tá? Mas se a gente observar essa relação, ela é uma relação bem intrínseca, tá? Beleza. Upayoga Samsta são as regras que tornam o alimento mais benéfico. Inclui diretrizes como comer alimentos frescos, né? Ou seja, aqueles que você colhe na hora, né? Preparados na hora, tá? Não comer comida dormida ou requentada ou congelada e por aí vai. Evitar comida, né, dormida, como eu falei, do dia anterior, etc. Alimentos processados, que aí você inclui, né, embutidos, você inclui é, esses enlatados, empacotados, né, tudo que você quanto mais in natura é o alimento, é melhor para a nossa saúde, né? Agora, quanto mais empacotado ele é pior, tá? Justamente por conta desse outro princípio, né? Que é a energia vital do alimento, chamado de prana. Então, quanto mais fresco é o alimento, né? Mais energia vital ele vai ter, tá? Então, essas regras garantem que a digestão e a absorção dos nutrientes aconteça de forma leve e harmoniosa. Quer complementar, Sueli? Eu acho que nos maiores desafios aqui é essa questão de da gente não comer comida requentada, comida feita no dia anterior, né? Sempre vejo, hoje em dia é super na moda, né? As pessoas fazerem comida para a semana toda, para economizar tempo, né? Que não tem a condição de comer, de fazer comida todos os dias, né? E eu acho que é super, dá para a gente entender, né? Eu acho que esse recurso que a gente tem, né, das comidas congeladas e tudo, mas eu acho que esse é o tipo, por exemplo, de coisa que a gente deve usar em algum momento da vida, assim, né, e não, sei lá, em alguma semana que as coisas estão bem atribuladas, mas se você trazer isso sempre para sua rotina, você vai estar comendo comida com pouco prana, né, com pouca energia vital. Então, e é um dos grandes desafios, assim, né,
realmente na rotina que as pessoas levam hoje, né, e às vezes até escolhem levar, né, porque muitas vezes a gente fala, não tenho escolha, né, ou eu faço isso ou eu não tenho escolha. E aí eu acho que nesses momentos a gente tem que escolher aquilo que talvez seja, digamos assim, o menos pior, né? Ou fazer novas escolhas, né? Que nem sempre é sobre não conseguir fazer, né? Eu me lembro quando eu comecei a estudar e praticar Ayurveda, eu trabalhava fora e eu fazia minha comida todos os dias. Não conseguia comer comida tão fresca que eu não tinha como cozinhar no trabalho, mas eu acordava um pouco mais cedo e fazia o meu almoço, né? E eu levava numa marmitinha que eu ligava ela na tomada para esquentar, que eu não gostava de usar micro-ondas e tal, uma marmitinha que eu ligava ela na tomada e ela esquentava a comida. Então, aí você fala, mas não tá tão fresco, o que você fez às 6 da manhã foi comer meio-dia. Mas é muito melhor do que eu, por exemplo, comer comida congelada ou uma comida que eu fiz para a semana toda ou ficar comendo sempre em restaurante, que a gente não sabe, a gente sabe que vai, na verdade, né, comida de restaurante. Muito óleo de soja, muito sal, né, produtos industrializados. Então, a gente dá encontrar uma brecha aí dentro da nossa rotina para incluir essa comida mais feita no dia, mais fresca, né? Pode ser desafiador, mas os benefícios eu acho que compensam, né? Perfeito. A vida é feita de escolhas, né? Então, É. a gente faz as nossas. Nem sempre vai ser perfeita a escolha, mas às vezes ela pode ser menos pior, né? Exatamente, né? Upayokta se refere àquele que consome o alimento. O mesmo alimento age de forma diferente em pessoas distintas. Uma dieta só é realmente ayurvédica quando considera quem é você naquele momento, ou seja, como se encontra a sua capacidade digestiva, quais são os seus sintomas específicos, como é a sua rotina, seu estado mental e emocional. Esse é o motivo pelo qual o Ayurveda nunca é um modelo igual para todos, né? Então, veja, se a gente pega a dieta de uma pessoa que quase não tem uma atividade física no estilo de vida dela, né? Vamos supor que a pessoa seja um monge, né? Que vive fazendo práticas espirituais, né? Então, esse monge não precisa de uma dieta pesada, pelo contrário, ele precisa de uma dieta que seja leve, né? Que ajude o propósito dele de transcender a mente dele, né? E não ficar apegado ao corpo, né? Diferente de uma dieta pesada, vamos supor, uma pessoa que seja um trabalhador braçal, como um pedreiro, por exemplo, né? Ele é uma pessoa que tem um gasto calórico muito, muito grande, né? Geralmente essas pessoas trabalham de 8 da manhã até as 6 da tarde, né? Fazendo muito esforço o dia todo, carregando saco de cimento, né? É, e fazendo um monte de manuseio, né, manual, né, que exige muito esforço. Então, ele precisa de uma dieta super nutritiva, né, com bastante caloria, alimentos pesados, né, o que é totalmente diferente do exemplo anterior de um monge, né. Enfim, então é super importante, né, considerar aquele indivíduo, né, e se ele está doente, se ele não está, a idade dele, né, o estado mental, enfim, uma série de questões importantes. A dieta nunca pode ser igual para ninguém, né? Igual para ninguém e nem igual, às vezes, dependendo do nosso momento de vida, né? Então, às vezes as pessoas vão numa consulta ayurvédica e o terapeuta passa aquele direcionamento de alimentação e não necessariamente você vai seguir aquilo o resto da sua vida, porque a alimentação ayurvédica ela é decidida diariamente, né? Então, como a gente está sentindo, por isso que é importante entender esses 8 fatores, porque a gente faz nossas escolhas baseadas justamente, né, nesses 8 fatores. Então, diariamente a gente tem que se auto-observar e entender que tipo de comida que a gente precisa no dia.
né? E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas aí é complicado demais, né? Eu prefiro uma dietinha lá escrita, tudo que eu tenho que comer, né? Que a gente gosta das coisas mais, é natural do ser humano, né? A gente gosta das coisas mais mastigadas, né? Mas a gente fazer esse exercício diário de se observar e não fazer e não comer só por hábito, né? Porque a gente tem o hábito do café da manhã naquela hora, o hábito do almoço naquela hora, então, e às vezes o hábito ali familiar mesmo, né? Então, sei lá, se você tem um companheiro, uma companheira que trabalha à noite e chega muito tarde, você vai deixar para se alimentar quando ele chega, e às vezes é 10, 11 da noite, quem faz faculdade, por exemplo, né? Então tem que encontrar formas, né? Ali, por exemplo, de comer um pouco mais cedo, né, de não comer comida pesada à noite. Então, ela é individual, né? Então, assim, a gente tem que olhar para cada membro da família, né? Dá para fazer comida para todo mundo, claro que dá, mas cada um, né, criar essa consciência alimentar, né, do que pode, não pode comer, né? Então, não é realmente uma dieta que a gente segue o resto da vida porque eu sou vata pitocafo, né? Ela é definida em função daquele dia, né, de como a gente acorda. Perfeito. Quer continuar, Sueli? Então, um resumo, né, na verdade, dessa conversa, é que a dieta ayurvédica, ela não é uma dieta única e rígida, né, que é isso, todo dia eu tenho que olhar para ela, mas sim uma abordagem personalizada e consciente que considera, na escolha dos alimentos, a individualidade de cada pessoa, o seu ambiente para promover a saúde e a longevidade. Então, olha para a pessoa, olha para o ambiente e olha para a comida que você está comendo, né, e todos os dias a gente observa e escolhe, né? Faz as nossas escolhas em função de como a gente está se sentindo. Né? Então, esse é um fechamento do que a gente falou aqui, e eu acho que agora a gente abre para pergunta, né, Mário? Você quer trazer mais alguma coisa? Perfeito. Deixa eu só. Então, gente, como a gente falou, né? Eu falei anteriormente, né? Sobre três fatores fundamentais, né? Que a gente tem o indivíduo, o alimento e a relação, né? Esses três aspectos são muito importantes, que são subdivididos aí, né? E aí a gente começa a entender, né? Que o Ayurveda, ele não é uma receita de bolo fechada que todo mundo vai pegar e vai usar, né? A gente precisa considerar cada especificidade, né? Então, antes de qualquer coisa, né? O Ayurveda, ele é a relação que eu tenho comigo mesmo e a relação que eu tenho com o meio ambiente, tá? Então, é isso, gente. Vocês querem fazer fazer alguma pergunta? Esse é o momento agora, tá? De da gente interagir. Um de cada vez, tá? Muita gente fazendo pergunta. Perguntas? Ninguém? Então, ótimo. Tá todo mundo Daqui a pouco começa. super. Bom, mas antes que as pessoas comecem, então, né? é, eu tenho um livro chamado Princípios Fundamentais da Dieta, segundo a Ayurveda. Eu sei que tem algumas pessoas daqui que têm esse livro, né? E é um livro que eu considero assim muito importante para todo mundo que queira entender um pouco mais, né, da alimentação ayurvédica, né? Esse livro está lá na Amazon, né? É um livro de capa dura. Foi o único livro que eu lancei assim de capa dura, né? E tem outros e-books também, né? Sobre vários e-books, né? Que a gente tem aí. Tem um que eu lancei com a Sueli, muito legal também, sobre os doshas, né? Então é um e-book que está na promoção aí da Black Friday, né? Vai até o final desse mês aí, para quem não tem ainda, vale a pena. Então a gente fala sobre os doshas, Vata, Pitta e Kapha, né? Como eles se desequilibram e como a gente equilibrar os doshas, alimentação específica para cada um desses três doshas e receitas maravilhosas que a Sueli também está disponibilizando aí para gente, né? Então, Isso. E tem é, um outro curso também na Black Friday. Aproveita que a gente estendeu um pouquinho essa Black Friday, pessoal. Tem muito, quem ainda não olhou, né? Tem muito material lá de Ayurveda, curso, e-book, meu, do Mário,
e de mais dois colegas nossos. É, e aí eu acabei de atualizar um curso meu também, que chama Ayurveda na Mesa, que tem receitas de culinária, é bem culinária mesmo. Eu gravei as aulas bem das preparações, né? Então é um curso de culinária. Então quem tiver interesse aí em olhar também. É, e coloquei inclusive nesse curso um bônus que é o caldo de moyashi, né, Mário, para fazer uma pachana, né, dieta anti-ama, que é bem simples de fazer, né, mas às vezes as pessoas ficam com dúvida, então eu coloquei ele como bônus lá também, dentro do curso. E o livro de dietoterapia, que é muito bacana também, né, que esse foi que a gente fez, né, Mário, dos doshas, na verdade, né, equilibrando os doshas, que é muito interessante também. Então, quem quiser aí pegar um pouquinho mais de receita, de culinária, entender mais sobre os doshas, tem esses dois, tem o livro, né, e tem também o curso que é todo gravado, é todo em vídeo, né, e aí eu falo também, nesse curso Ayurveda na Mesa, eu falo também um pouquinho sobre os princípios, né, os princípios da alimentação Ayurveda, e aí durante as aulas de culinária, eu vou também trazendo as propriedades dos alimentos, para quem que é bom, quem não é bom, né, enquanto a gente faz ali o preparo junto. Perfeito. A Suelce falou que fez o meu curso de dietoterapia, gostou bastante. Que bom, Bom, Suelce. É um curso também que aí são várias aulas, né? A gente vai falar sobre vários aspectos e, enfim, também super indico aí, né? Para quem quiser sim. aprofundar mais ainda, tem material também didático do curso também. Esse curso tá na Black Friday também? Agora nem lembro. Ixi, agora eu também não lembro, mas olhar lá na página. Tá. Mas Mas eu acho que tá. Eu tá? acho que tá sim. Uhum, acho que tá. Eu não sei se a gente colocou só os e-books, né? Mas vale a pena, porque tá tudo lá na metade do preço. Então, só esse mês aí mesmo, tá? E aí, quem, quem tá esperando, não perca tempo, não, tá? Mais perguntas, gente? Dúvidas? Tô olhando aqui. Reclamações. Tô olhando aqui Perguntas, no. dúvidas, reclamações. É, pois é, hoje o pessoal tá quietinho. Mas é isso. Então, hoje é a nossa última aula do mês, né? Isso. Aqui, aí, mês que vem a gente tem várias novidades interessantes aí. Vai ter, vai ter palestra sobre psicologia ayurvédica, uma aula sobre proteína com uma nutricionista também, muito legal. É provável que tenha uma aula com o Matheus Macedo também, tá? Então, todo mês a gente está trazendo coisas novas aí para vocês, tá? Então é isso, minha gente. Muito bom. Já que vocês não querem fazer perguntas, tirar dúvidas, então a gente vai agradecendo aí a presença de todos, a participação também. Fique à vontade aí para vocês convidarem pessoas que possam se interessar, né? A ideia da comunidade é essa, né? É um grupo aberto para todo mundo, né? Que quer ter mais saúde, né? Mais consciência naquilo que faz para adquirir saúde e aberto para todo mundo. Então, convidem E as se quiserem pessoas, né? trazer sugestões também de pessoas, né, Mário? Às vezes vocês conhecem alguém que vocês gostam, que acham que é um bom profissional, um profissional sério, e se quiser, né, sugerir para a gente, para o Mário, né, essas pessoas, é bem legal também. Às vezes, e não precisa ser só da área do Ayurveda, né? Então, a gente pode trazer pessoas que tragam outros conhecimentos, né, que são conhecimentos, né, sérios, embasados, né? Perfeito. Tá bom, gente. Então, mais uma vez aí, obrigado a todos, obrigado, Sueli. Obrigada. Obrigada, E Mário, pelo convite. em breve nós lançamos aí a programação do mês que vem, tá? A gente vai divulgar lá no grupo. Tá legal? Boa Tchau, noite, então. pessoal. Boa Obrigada, boa noite, noite. obrigada. Tchau, Obrigada. tchau.